O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar-se um pouquinho. Eu quase não faço isso, mas hoje acho que é importante a gente recorrer à Sagrada Escritura. É certo que nós deveríamos ser, eu vou usar a palavra doutores, mas nós deveríamos ser especialistas na Sagrada Escritura. Mas a gente ficou mal acostumado, né? Com esse livrinho que a gente usa, liturgia diária, e a gente não consegue mais olhar o texto na Sagrada Escritura. De modo que, se eu perguntar aqui para vocês, de bate pronto, as coisas que Deus está reclamando no Salmo 94, na terceira estrofe: não hoje não fecheis os corações, como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Se eu pergunto assim, o que está lá? O que aconteceu? Qual é esse episódio de Massa e Meriba? O que vocês responderiam? Não responderiam nada porque não lembram, Por conta da falta de familiaridade que temos com a Sagrada Escritura. Você já leu isso, você já ouviu, mas não está guardado no coração. Está guardado na cabeça. Quando a gente guarda na cabeça, a gente esquece. Quando a gente guarda no coração, a gente não esquece. Então, por isso, eu vou pregar com a Bíblia na mão, para a gente recordar o que está escrito. Salmo 94, a terceira estrofe do Salmo que nós cantamos. O Salmo todo tem 11 versículos. Ficou só um versículo de fora. Aí diz o Salmo, a terceira estrofe diz assim: oxalá ouvisses hoje a sua voz. Hoje. É impressionante você prestar atenção neste hoje. Por quê? Porque nós estamos acostumados a pensar as coisas de Deus dentro do nosso raciocínio, de ontem, hoje, amanhã, presente, passado, futuro. E notem que para Deus este tempo marcado do jeito que nós marcamos não existe. Para Deus só existe um tempo. Qual é o tempo? Hoje. Hoje não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a sua voz.
não fecheis os vossos corações como em Meriba. Primeiro texto, primeira referência, está no livro dos Números, no capítulo 14, do versículo 22. Eu sei que vocês não estão com a Bíblia, mas vamos olhar. O que está dizendo lá no livro dos Números? Capítulo 14, versículo 22. É a primeira referência que faz o Salmo. Então, livro dos Números, capítulo 14, versículo 22. Diz o texto: acho que eu estou falando errado. Vou olhar de novo. Então, isso. Número 14, versículo 22. Está certo. 14, 22. Diz assim: nenhum dos homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, mas de 10 vezes me puseram à prova e me desobedeceram. Então, referência das vezes que o povo colocou Deus à prova. E nós temos alguns textos no próprio livro dos Números. Quando o povo estava com fome, o que o povo fez? Quando o povo estava com fome lá na saída do Egito, o que o povo fez? O povo reclamou. Então a diferença de nós entre o povo de Israel é que o povo de Israel reclamava. Nós não reclamamos. E a reclamação do povo foi vista por Deus como ter colocado à prova. A primeira vez. A segunda vez, faltou água. O que o povo fez? O que o povo fez? Reclamou de novo. E aí, depois, uma terceira vez, o povo reclama porque estavam enojados do alimento miserável que Deus havia mandado. Qual era o alimento miserável que eles estavam reclamando? O maná. Que Deus mandou quando eles estavam com... E aí se enfadaram do alimento. Estamos com nojo desse alimento miserável. Eles estavam colocando Deus à prova. Então esta é a referência que está fazendo o Salmo. Depois tem uma outra referência. Deuteronômio capítulo 6, versículos 16. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Vamos lá pegar também. Vou ler para vocês. Deuteronômio 6, versículo 26. Que diz assim o texto. Olha lá, de novo, a reclamação de Deus. Quer dizer, olha nada, né? Você não está com a Bíblia na mão. Então o padre vai citar para você guardar, para você aprender. Diz o versículo 26. Acho que não é 26, porque não tem 26. Aí 16, o padre está olhando errado. 16, 26. Não, também não tem. Tá errado já. Vou olhar de novo. 6,16, padre. Está fazendo confusão, padre. 22 não tem no capítulo 6. Não tentareis o Senhor vosso Deus como o tentastes em massa. As duas referências que nós fizemos. Então vejam, oxalá ouvisses hoje
a sua voz. Não fecheis o vosso coração, não fecheis os corações, como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia. Como em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Vejam, agora olhem essa estrofe do Salmo aplicado à sua vida. Existe algum momento da sua vida em que você também, como o povo de Israel, reclamou de Deus? Sim ou não? Faz com a cabeça igual o Chaves. Sim. Não. Então, exatamente agora, olhemos isso de uma outra forma. Se nós também ousamos reclamar de Deus em algum momento, como fez o personagem da profecia de Abacuque, é porque no fundo também nós desconfiamos de Deus. No fundo também nós desconfiamos de Deus. Porque se nós não desconfiamos de Deus, a gente espera. A gente não murmura. Não é uma reclamação com fundamento. Porque os salmistas faziam verdadeiras reclamações a Deus. A oração dos salmos era quase que uma discussão entre o salmista e Deus. Mas a nossa reclamação para com Deus não é nesse sentido. É porque muitas vezes a gente tem a sensação de que Deus se esqueceu da gente. De que não está adiantando nada a nossa oração. Você nunca teve essa sensação de que Deus está rezando e não está adiantando nada? Já teve? Eu achei que era só o padre que passava por isso. E quando você passou por isso, o que você fez? Continuei rezando, padre. Porque percebi que se deixar de rezar não ia adiantar muita coisa. Então continuei rezando. É isso. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Como diz o Salmo. E o Salmo todo é um convite. Começa lá no primeiro estrofe, diz assim: vinde e exultemos de alegria no Senhor. Exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Rochedo que nos salva está fazendo referência quando o povo reclamou de Deus e Deus disse para Moisés bater com o cajado lá no rochedo e do rochedo brotou água. É sinal, aquele rochedo era sinal de Cristo Jesus, o Salvador, o rochedo que nos salva. Aí diz, ao seu encontro, caminhemos com louvores, com cantos de alegria, o celebremos. Porque não só matou a sede do povo que estava gritando, que estava reclamando, mas no próprio rochedo estava o sinal de salvação de Deus, o Salvador que viria para salvar. O rochedo que veio para salvar. Segunda estrofe. Vinde e adoremos e prostemo-nos por terra. Ajoelhemo-nos e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Prostremo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. O que é prostrar por terra? Vocês já tiveram a oportunidade de assistir a alguma ordenação de diácono, de padre ou de bispo? E vocês observaram que quando canta-se a ladainha na ordenação, qual é o gesto daquele que vai ser ordenado? Qual é o gesto que ele faz? Ele deita
no chão. Ele deita no chão. É esta imagem. Ajoelhemo-nos e prostremo-nos por terra. E ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Esse prostrar-se por terra é justamente aquele gesto que faz aquele que vai ser ordenado. E a gente só faz isso diante de Deus, e diante de mais ninguém. A gente se prostra desta maneira. Aí termina a segunda estrofe. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor. Aí aqui o Salmo, né, a gente faz a referência a três textos, 2 do Antigo Testamento e 1 do Novo Testamento. Pastor, o Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Também, capítulo 34 do profeta Ezequiel, quando Deus diz para o profeta que ele mesmo será o pastor que vai conduzir. E um outro texto no Novo Testamento, João, no capítulo 10, onde Jesus se apresenta como pastor. Jesus é o pastor. Então diz o Salmo, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. E aí o final, né, que eu já comentei o final, eu comecei, né, a meditação e a reflexão do Salmo a partir do final. Então, se a gente abre o coração e compreende isso, né, vocês notaram, está tudo interligado, todos os outros textos. Nós poderíamos aqui verificar tudo isso que eu falei, os textos referentes que se faz presente e que estão citados, né, na margem do texto de algumas traduções, sobretudo essa Bíblia, essa tradução da CNBB que eu uso. Eu gosto justamente por isso, porque ela tem na margem de cada salmo as citações dos textos referentes, que está em outros textos. E é justamente isso que vai entrelaçando de tal maneira, e a gente percebe que tudo está, de alguma maneira, conectado aos outros textos e a outras realidades. Não está o texto jogado ali simplesmente porque alguém achou o texto bonito e colocou o texto para ser meditado no salmo deste domingo. Não, ele está relacionado a uma série de outras coisas. Então é preciso a gente prestar atenção, é preciso a gente olhar com atenção, ler, reler e perceber essas intersecções que o texto vai fazendo para a gente compreender a profundidade daquilo que Deus nos pede. Porque se não entendermos com profundidade a nossa fé, ela será muito, muito superficial, né? Será muito fraquinha. E quem sabe até menor do que o grão de mostarda que Jesus disse no Evangelho. Vocês viram o tamanho do grão de mostarda? Você já teve a oportunidade de ver? Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas é tão pequenino que quase não dá nem para enxergar. E aí, quando os discípulos pedem para Jesus aumentar a fé, a gente percebe. Né? Deixa eu perguntar para vocês assim rapidamente. Quantas amoreiras você já plantou no mar? Já plantou muitas amoreiras no mar? Se a gente fosse levar isso ao pé da letra e todo mundo fizesse isso que Jesus disse, né? Se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, não existia mais o mar, só existia a amoreira. De tantas amoreiras que nós tínhamos plantado no meio do mar. Não é? Então, notem que a catequese de Jesus sobre isso é, né, os discípulos pediram a Jesus que aumentasse a fé deles. Então esse deve ser um pedido que nós também devemos fazer. Pedir a Jesus que aumente a nossa fé. Por outro lado, não olhando e não entendendo o texto ao pé da letra, mas é certo que em muitas realidades da nossa vida, nós passamos
por diversas situações e só passamos porque a gente tinha fé. Se não fosse a fé que a gente tem, nós não passaríamos por certas situações que nós passamos. Olhe com calma na sua vida, você vai perceber. Quantos momentos doloridos, quantos momentos difíceis que você, no momento que estava acontecendo, você até pensou em desistir. Mas não desistiu. Então, talvez você não tenha plantado nenhuma moreira no mar. Mas você ultrapassou por muitas situações que se não fosse a fé, você não passaria. Você não sobreviveria. Você não aguentaria. Todos nós. Então, esta fé que tem no seu coração, ainda que seja pequenina, é preciso ter coragem de fazer como fizeram os discípulos, de pedir para Jesus aumentar. Senhor, aumenta a minha fé. É pequenina. É inocente. É sem fundamento, né? Ainda não tem muita solidez. Mas aumenta, Senhor, a minha fé. Para que eu possa estar diante de Ti, né, completamente entregue. Para que eu possa estar diante de Ti inteiramente. E viver tudo aquilo que Tu tens feito. E não ser como foram o povo de Israel. De não reclamar. De não murmurar, de não reconhecer, porque o problema não está em murmurar e em reclamar, mas em não reconhecer que Deus é Deus. E para reconhecer que Deus é Deus e que Ele precisa ser Deus na minha vida e na sua vida, nós precisamos sempre crescer na fé, nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. Para não olharmos e testarmos Deus. Porque senão a gente começa, não compreendendo isso, a gente começa a pensar que Deus, Ele faz as coisas do jeito que a gente pensa. Melhor, a gente começa a acreditar que Deus faz as coisas do jeito que a gente pensa. E Deus não age assim. A maneira de Deus agir não é como a gente pensa. Que bom que não é, né? Que a gente pensa cada coisa, né? E, graças a Deus o Padre não pode ver o pensamento de vocês, né? Que bom que eu não posso, né? Porque eu vou saber lá o que você está pensando agora. De repente você está pensando assim, eita, o Padre não para mais de falar hoje, está louco. Padre, chega, tá bom já entendi. Está vendo? Eu não sei o que você está pensando, mas vai que você esteja pensando isso. Então é bom não saber, né? Mas Deus não age do jeito que a gente pensa. Não age do jeito que a gente pensa. E nós não podemos enquadrar Deus, né, na nossa maneira, do nosso jeito de pensar, e pensar que Deus vai agir daquele jeito que nós pensamos. Não podemos fazer isso. Porque Deus é muito mais do que isso. Agora nós precisamos buscar fortalecer a nossa fé, buscar a solidez da nossa fé. Não ter uma fé superficial, mas uma fé profunda que me leve a comprometer com Jesus e com a sua obra. Então, peçamos essa graça ao Senhor, que não nos deixe perder a fé e que a nossa fé seja profunda e seja fundamentada naquilo que o nosso Senhor nos revelou. Que assim seja.